A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós uma vez mais com muita alegria para levar até vocês o programa A Consolação de Jesus. Este programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento à luz da nossa querida doutrina espírita. Nós, mais uma vez, entramos aí no seu lar, no seu radinho, no seu trabalho, onde quer que você esteja e por qual meio. Seja pelo rádio, pelos 1400 kHz AM, seja pela internet, em radioriodejaneiro.digital e a partir de segunda-feira pelo YouTube. É o YouTube da Rádio Rio de Janeiro. É só entrar no YouTube, procurar Rádio Rio de Janeiro 1400 e vocês vão encontrar a Rádio Rio de Janeiro. Inscrevam-se no canal da rádio e ativem o sininho de notificação para que vocês recebam as informações de quando é que nós estaremos com um vídeo novo, com um programa ao vivo entrando no ar, e assim vocês serão avisadas. Bem, o nosso programa vai ao ar todos os sábados, das 9 às 9h55, de forma inédita, com reprises às terças-feiras, das 16h30 às 17h25. É um prazer imenso estarmos aqui juntinhos de vocês, eu, João Nogueira, o nosso irmão Henrique Parente, o nosso irmão Renato Souza, a nossa irmã Fabiana Araújo, o nosso irmão Leopoldo Pio, para estudarmos juntos o Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Se você quiser enviar mensagens para nós, mande por mensagem de texto pelo WhatsApp 21 98459 3950. 98459 3950. Então vamos à leitura do trecho em estudo de hoje, que tem como título Jesus e Belzebu, que vai do versículo 22 ao versículo 32 do Evangelho de Jesus segundo Mateus capítulo 12. Vamos então à leitura. Então trouxeram-lhe um endemoninhado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo podia falar e ver. Toda a multidão ficou espantada e pôs-se a dizer: não será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: ele não expulsa demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Conhecendo os seus pensamentos, Jesus lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma poderá subsistir. Ora, se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então poderá subsistir seu reinado? Se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos adeptos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não o amarrar? Só então poderá roubar a sua casa. Quem não está a meu favor, está contra mim, e quem não ajunta comigo, dispersa. Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado,
Mas se disser contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no vindouro. Bem, meus queridos amigos e irmãos, forte trecho, fortes cores que são pintadas neste trecho. Chamaram Jesus de príncipe dos demônios, no sentido negativo, é claro. Nós sabemos hoje que demônio vem de uma palavra grega, daimon, que quer dizer inteligência extracorpórea, ou seja, um espírito desencarnado. E aí, quando eles chamavam demônios, na verdade, eles estavam tomando a má parte, ou seja, estavam se utilizando daqueles espíritos desencarnados apenas os maus, aqueles que ainda não tinham compromisso com o bem. Então, Jesus foi dito dele que ele expulsava os demônios pelo Beuzebu, que é o príncipe dos demônios, seria o coordenador maior dos demônios. E aí Jesus vem dar uma aula racional. Olha, gente, como é que pode alguém destruir o próprio reino? Se for assim, o reino está dividido. E no final, antes de passar a palavra para os nossos irmãos, no final, Jesus fala que se alguém pecar, e eu vou trazer uma outra versão do João Ferreira de Almeida, que diz: se alguém pecar contra o Filho do Homem, ou seja, contra o próprio Jesus, seus pecados serão perdoados. Mas quem pecar contra o Espírito Santo, seus pecados não serão perdoados nem neste ciclo, nem no vindouro. E aí, estudando nosso Pastorino, estudando Roden, nós chegamos à conclusão, segundo esses irmãos bastante estudiosos, principalmente Pastorino, que tinha acesso às cópias mais antigas que existem. Pecar contra o Espírito Santo seria pecar com conhecimento de causa. É como Jesus dizia: olha que já estás curado, não tornes a pecar para que não te suceda coisa pior. Ou então, muito será cobrado de quem muito recebeu. Vamos então aguardar os comentários dos nossos demais irmãos. Olá, João, olá a todos aqui presentes. Estamos reunidos para refletirmos aí acerca de mais uma muito interessante passagem do Evangelho de Jesus, né? Das palavras de Jesus. Eu vou destacar aqui um comentário a respeito desse trecho, que é a questão do bem e do mal, né? Que a gente encontra na doutrina espírita trazida por Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, lá a partir da questão 629, e também na Gênese nós também encontramos matéria, né, que nos traz muitos esclarecimentos acerca dessa questão. Sabendo que, conforme os Espíritos responderam a Allan Kardec, né, que o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus, né, a gente deduz, obviamente, claro, que tudo que se afasta dessa lei, né, passa a ser o mal, porque está em desacordo, né? Então, quando Jesus afirma naquela passagem que como é que pode, né, um membro, né, um ser de um determinado reino combater esse próprio reino, né, combater o próprio reino, combater a própria comunidade, digamos assim, né, combater os seus próprios amigos, né, entre aspas. Como é que pode isso? É interessante a gente destacar que a luta é entre o bem e a ignorância, né? Então a gente começa a falar assim, vamos traduzir esse mal para a ignorância, porque por enquanto ignoramos, né? Ignoramos muitas situações da lei de Deus, muito embora a gente já tenha contato com o Evangelho,
mas sabemos que não conseguimos colocar em prática tudo aquilo que está ali determinado, ponto a ponto, vírgula a vírgula, detalhe a detalhe do que nos é colocado. Precisaremos de experiências, precisaremos de oportunidades para fazermos isso. E através das reencarnações nós vamos tendo essa grande oportunidade para poder aprender, colocar em prática, assimilar e conquistar esse bem através do conhecimento, né? Através de expurgarmos de nós a ignorância, tá? Então, Jesus faz o alerta e faz esse comentário, né, nesse sentido, porque no finalzinho da passagem, ele sempre exemplifica com parábolas importantes das questões, né? Sempre traz exemplos, e no final ele vem falando do conhecimento, né? Da questão do conhecimento, porque seremos, obviamente, cobrados, né? A responsabilidade é grande daquilo que a gente já conhece, daquilo que a gente já teve oportunidade de experimentar e de se esclarecer naquele sentido. Muito embora a gente sabe muito bem que existe a questão da prova, é igual ao colégio, né? A gente estuda um bimestre inteiro, depois vai fazer uma prova para saber qual foi o rendimento que você teve, né? Através de uma nota, do aproveitamento que você teve, da capacidade de assimilação e de guardar, de memorizar tudo aquilo que foi estudado naquele bimestre, né? A gente sabe disso, temos essa noção, já sabemos que na vida tudo é assim, é aprendizado, tá? E ele termina justamente, né, aquela passagem ali no seu evangelho, através das palavras de Mateus, falando sobre isso, que a responsabilidade é grande do saber, tá? Primeiro, por exemplificar, porque você sabe e precisaria exemplificar. Segundo, né, você procurar não errar consigo mesmo aquilo que realmente você já conquistou como sabedoria, como aprendizado, como experiência, né? Então está aqui um comentário que eu gostaria de trazer, mas vamos deixar aí nossos irmãos se aprofundarem mais um pouco, né? Trazendo também suas visões aí acerca de uma passagem aí, de mais uma passagem super, hiper importante. João e Renato, realmente a narrativa que hoje nós temos aqui para analisar, para interpretar, para trocar ideia com os nossos ouvintes, realmente tem fortes cores e aponta um caminho de evolução para a gente, como você bem colocou, Renato. E essa aula que Jesus propõe, ela começa de certa maneira com uma defesa. Jesus não apenas se defende dos fariseus, que mais uma vez aparecem como aqueles poderosos do momento, que usam a casca da religião, usam os rituais da religião para reforçar o seu poder material. Jesus também defende um ideal, um novo ideal, que a gente sabe muito bem que é revolucionário até os dias de hoje. E é por isso, João e Renato, que essa metáfora da casa dividida em si mesma é tão importante, porque Jesus, na verdade, está dizendo o seguinte: isso que vocês me acusam é uma tremenda contradição. Como eu posso expulsar demônios em nome daquele que seria o rei dos demônios? Se eu estou aqui propondo uma transformação moral e espiritual desse orbe terrestre, é porque eu represento exatamente o contrário desses demônios, e que nós, como espíritas, sabemos muito bem que hoje seria o que a gente chama de obsediados. Nós sabemos muito bem que esse demônio, ou esse mensageiro, esse daimon, não existe como uma autoridade onisciente, onipotente, e que o mal do mundo está, na verdade, em nós mesmos.
e que essas influências espirituais ocorrem na medida em que nós nos deixamos levar por essa sintonia em desequilíbrio. Nós sabemos muito bem que não há o mal em essência, mas sim o desequilíbrio espiritual. E é isso que explica os processos de obsessão. Jesus, então, propõe uma grande oposição entre a perfeição e a imperfeição. O homem de bem, aquele homem que busca a sua evolução espiritual, e aí não há relação nenhuma com questões materiais ou políticas, mas o homem de bem é aquele que sabe que ou ele serve a Deus ou a Mamon, e o homem encarnado ou desencarnado, o espírito encarnado ou desencarnado, que ainda se encontra em desequilíbrio. O que eu queria destacar aí como uma provocação para os meus queridos amigos de programa e para os nossos ouvintes, é que todos nós, encarnados na Terra, nesse mundo de provas e expiações, estamos no meio do caminho. Nós não estamos em um completo desequilíbrio, em geral, mas nós ainda não conseguimos alcançar essa perfeição. Nós estamos em processo de evolução. De certa maneira, então, nós somos essa casa dividida em nós mesmos, porque nós somos ainda impregnados de contradições, de idas e vindas, de tentativas frustradas, porque nós já temos o conhecimento de causa, mas nós ainda não sabemos aplicá-lo devidamente. Todos nós espíritas, todos nós cristãos que temos um mínimo de conhecimento, 1 ou 2 semanas de evangelho, nós já sabemos o básico para saber aquilo que nós devemos fazer em prol de nós mesmos, da nossa reforma íntima, e em prol daqueles que convivem com a gente direta ou indiretamente. Mas nós ainda escorregamos em certas cascas de banana que nós mesmos jogamos para nós. É claro que nós não retroagimos, a gente não retrocede na nossa evolução. Mas é fato que muitas vezes a gente ainda está estagnado porque ficamos divididos em nós mesmos entre o homem velho e o homem novo, que talvez seja uma metáfora melhor do que essa do homem de bem ou coisa parecida. Isso me faz lembrar, meus queridos ouvintes e queridos amigos participantes do programa, 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo e que guardam relação direta com o que você, Renato, falou e também com a sua apresentação, João, que são exatamente os capítulos 16, que eu citei agora há pouco o título, Não se pode servir a Deus e a Mamon, e o capítulo 17, que se chama Sede Perfeitos. O capítulo 16 reforça exatamente que nós temos uma escolha muito bem definida. Ou nós seguimos a Deus com todos os seus princípios propostos por Jesus, ligados à caridade, à benevolência, o perdão, a indulgência, e nós, nesse processo, passamos a nos esforçar por alcançar cada uma dessas virtudes, embora em geral a gente não consiga alcançá-las todas ao mesmo tempo, com a mesma intensidade, ou nós seguimos essa metáfora que é Mamon, que é esse Deus inventado, e que Jesus se utiliza como uma metáfora para significar tudo aquilo que é muito mais humano e imperfeito do que Jesus nos proporcionou. Então é muito importante a gente recorrer a esse capítulo em particular para entender melhor essa metáfora utilizada por Jesus e que João já trouxe um ponto de partida fundamental. Mas se a gente quer aprofundar essa alegoria da casa dividida em si mesmo, basta lermos esse capítulo, porque se nós devemos servir a Deus e a Mamon, e se é impossível servir a ambos simultaneamente, que dirá Jesus na hora que expulsa esses demônios ou esses espíritos obsessores? Já o capítulo 17, Sede Perfeitos, nos indica o caminho que nós ainda precisamos chegar, ou melhor, a meta que precisamos chegar, considerando que nós estamos
cada um no seu ritmo, cada um a partir do seu esforço e das suas limitações, neste caminho. O Sede Perfeitos, capítulo 17, nos lembra das grandes características da perfeição dos bons espíritas, remetendo inclusive à parábola do semeador, para demonstrar tudo aquilo que, de certa maneira, o Renato já colocou para nós na sua fala. Ou seja, aquelas sementes que nós precisamos produzir e fazer crescer em nós mesmos e na sociedade, para que a gente realmente consiga consolidar esse conhecimento que nós já temos. Porque uma coisa é termos o conhecimento de causa, outra coisa é termos o conhecimento de causa realmente praticado como algo sistemático, e não apenas quando estamos no centro espírita ou numa situação em que nós temos alguma visibilidade social. Como dizia um instrutor, quando eu fiz o curso de mediunidade, fechando a minha fala, ele costumava dizer que não adianta tomar passe no centro espírita ou mesmo estudar a mediunidade no centro espírita e quando sair do centro espírita você chutar um cachorro na rua. Com isso ele queria dizer que é pela prática do conhecimento que nós já temos que nós realmente exercitamos e consolidamos as virtudes que ainda estão um pouco vagas em nós. Esse é o grande caminho e esse é o grande desafio. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos chegando aqui ao final do primeiro bloco do programa A Consolação de Jesus de hoje e gostaria de passar para vocês o recadinho da Gisele Heck. A Gisele, ela participa do AEFA, que é a Associação Espírita Francisco de Assis, em Manguinhos, na rua Capitão Bragança, e eles têm um trabalho que eles fazem que é o de levar água gelada para moradores de rua. No calorão do Rio de Janeiro, no verão, eles levam essa água gelada para os moradores de rua. É água mineral que eles levam e distribuem. Então, se você quiser e puder colaborar, a Gisele pede para que entre em contato com ela no telefone 21 99143 7625 99143 7625. A nossa Gisele é uma velha conhecida nossa. Ela, além de tudo, é protetora animal. Ela cuida de animais, resgata animais abandonados na rua e também tem esse trabalho lá na EFA, repetindo, Associação Espírita Francisco de Assis, na rua Capitão Bragança, em Manguinhos. Repetindo o telefone da Gisele, 21 99143 7625 99143 7625 é o telefone da Gisele. Bem, meus irmãos, então o nosso programa de hoje vai se encerrando no primeiro bloco. Queremos agradecer a todos pela paciência, pelo carinho e pedir para que envie suas mensagens de texto para o WhatsApp 21 98459 3950 21 98459 3950 é o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus. Bom, dito isto, o nosso programa, então, como eu disse, está sendo encerrado o primeiro bloco. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus de hoje. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus, que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Nosso programa vai ao ar todos os sábados, das 9 às 9h55, com reprises às terças-feiras, das 16h30 às 17h25. Nosso tema de hoje
É Jesus e Beelzebul, o príncipe dos demônios. E já falaram aqui os nossos irmãos Renato e Leopoldo, e agora vamos ouvir a Fabiana e o Henrique. Olá, meus queridos irmãos, ouvintes que nos acompanham e aos irmãos aqui de caminhada do programa. Essa passagem realmente é muito forte, né? Como o Leopoldo disse, pintado com cores bastante fortes, porque nos traz grandes ensinamentos e traz grandes reflexões a respeito da cura, a respeito dos fariseus querendo colocar Jesus como um ser das trevas e como nós ignoramos as leis divinas, como bem disse aqui o nosso irmão Renato. E nosso maior desafio tem sido esse, né, meus irmãos? Nós estamos sempre ignorando as leis divinas. O ser humano está sempre buscando resolver as coisas por seus próprios meios e achando que conhece, né, que detém o conhecimento. E muitas vezes nós somos traídos pelo nosso próprio conhecimento, nosso próprio entendimento. E a paz, o bem, a gente se conquista, né, através do direcionamento dessas leis divinas e do exercício dessas leis em nossa vida, no nosso aprendizado, na nossa reflexão e colocando em prática, como é sempre falado aqui nos programas, a importância da gente pouco a pouco colocando em prática o pouquinho que a gente sabe ou muito que a gente sabe. Nesse trecho especificamente eu refleti muito sobre a parte que Jesus estava ali curando uma pessoa, libertando ela, porque ela já estava pronta ali para aquele ato de libertação do seu problema, né? E ele estava sendo legítimo, leal e conhecedor da profunda lei divina, né? E ali ele estava colocando, as pessoas estavam colocando como se ele fosse aquela pessoa que estivesse sendo um ser das trevas, né? Os fariseus colocando ali, tentando impor, né, sobre Jesus uma negatividade sobre aquele ato, que aquela cura era uma farsa e que Jesus era enviado dos demônios para fazer aqueles prodígios, né, dizendo que aqueles prodígios eram falsos, né? Eu percebo nesse texto que, como nos nossos dias, né, a gente às vezes vê situações invalidando os atos das pessoas que estão fazendo a obra divina, né? Muitas pessoas julgando, muitas pessoas condenando para tirar a visão de si mesma, né? O que os fariseus estavam fazendo ali? Eles estavam querendo tirar a atenção deles, né, de quão nas trevas eles estavam em seus pensamentos obscuros e tentando colocar em Jesus, a visão para Jesus e deturpando aquele ato de Jesus. E Jesus diz que o pecado que não se pode perdoar é contra o Espírito Santo. Por quê? Por que será que ele disse isso? Aí fiquei aqui refletindo, será que os fariseus estavam sendo direcionados, intuídos que aquela obra de Jesus era vinda de Deus? Será que eles estavam ali com seus mentores falando, seu anjo da guarda, olha, esse é o Filho de Deus que veio para poder trazer as boas novas? Será que eles estavam negando e indo contra o óbvio, contra suas próprias intuições? E para validar, e não dar o braço a torcer, eles estavam falando que Jesus era um enviado do demônio. Eles estavam ali querendo questionar a autoridade de Jesus. E Jesus dizendo, como pode um ser das trevas expulsar a própria treva? Então Jesus diz que o pecado que não se pode perdoar, que contra ele poderia ser perdoado qualquer tipo de acusação,
até a morte dele, ele disse ali na cruz: perdoa, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Mas ele disse, porém, que o pecado contra o Espírito Santo de Deus não seria perdoado, Mesmo sabendo que não devemos, aquele que somos intuídos e avisados, instruídos pela espiritualidade, e insistimos em fazer o que ainda não é certo, E estamos sempre tentando justificar os nossos erros, nossos atos errôneos. Então ali os fariseus estavam tentando tirar a atenção deles para colocar Jesus como uma pessoa das trevas, expulsando as trevas. E como pode ser isso? Como é totalmente contrário, E é importante ouvir a voz desses espíritos amigos que estão sempre nos direcionando para a nossa evolução, para a nossa conquista diária da paz, do amor e do bem. Depende desse nosso esforço diário e dessa intimidade com essa voz que nos direciona, assim como tenho certeza que essas vozes estavam ali nos fariseus e nos escribas, tentando colocar em seus corações a verdadeira vida, para que eles abrissem os olhos e os corações para aquela boa nova, para receber o Mestre, porque o Mestre veio também para eles. Mas com o coração endurecidos, eles preferiam não dar o braço a torcer. E muitas vezes, quando nós nos mantemos nessa posição de não querer enxergar, de não ouvir as nossas intuições, de não ouvir os nossos amigos espirituais, nós caímos em grandes ciladas. Então, quão importante é ouvirmos a voz do nosso Mestre, ouvir a voz dos nossos amigos, que nos direciona, nos move em direção às bênçãos do Pai Maior. Queridos amigos, estou chegando por aqui, ouvindo aí todos a respeito desse tema de hoje. É sempre um desafio, né, meus irmãos? Sempre um desafio a experiência que o Evangelho nos passa. Porque são mais do que palavras. Elas são a experiência vivida de um homem extraordinário chamado Jesus de Nazaré, que tem o grande carinho de trazer para nós, e como costumamos dizer, por todos nós, com muito apreço, o ensinamento a respeito da vida, não só da vida material, porque isso é aquilo que está no campo da nossa objetividade, mais comum, as dificuldades que todos passamos, mas um caminho para um mundo diferente, para um olhar diferente a respeito de todas as coisas. E isso aí é uma experiência viva, o que encontramos nas páginas dos Evangelhos. Mesmo passado pela prova do tempo, de algumas modificações, adições e supressões, sabemos disso tudo. Mas a alma do ensinamento, essa está contida ali. E a gente não tem como negar isso quando a gente lê os Evangelhos e percebe, através daquilo que os homens escreveram a respeito de Jesus, que está além do próprio comportamento humano, da própria percepção humana, os ensinamentos vividos e transmitidos através do tempo e do espaço, e chegando até nós, neste novo ano aqui que vai se iniciando, o ano de 2023. Estamos mais de 20 séculos tendo contato com esse ensinamento, ouvindo falar a respeito de Jesus, e a gente percebe que conhece muito pouco a respeito, muito pouco mesmo. Porque a ideia não é que a gente se admire somente, mas que a gente utilize esse conteúdo no sentido prático. Aliás, lembrando o nosso querido Allan Kardec, esse foi o grande objetivo dele ao escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente percebe isso quando ele dá o primeiro nome dessa obra, que ele chama de Imitação do Evangelho. Então Kardec iniciou trazendo ao mundo o Evangelho segundo o Espiritismo com este nome,
que acabei de dizer, imitação do Evangelho. Por que Kardec fez isso? É o que consta lá, logo no finalzinho, né, da introdução, onde ele diz que ele convida as pessoas à prática do Evangelho. Então é o sentido de imitar, é no sentido de praticar, imitar ao Cristo, naquilo que ele pondera para todos nós, naquilo que ele traz para que ajude a gente a construir uma visão diferente de mundo e também na nossa maneira de sentir o mundo. Ele sabe que é muito difícil a gente superar as condições humanas comuns de inferioridade. Daí Allan Kardec também, como grande discípulo de Jesus para os tempos modernos, talvez o maior discípulo de Jesus, chama-se Allan Kardec. Ele faz todo o trabalho da construção doutrinária espírita e a gente sabe que Kardec era o representante no mundo e o presidente espiritual da doutrina espírita é o próprio Jesus de Nazaré, como está dito logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ou melhor, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E também é confirmado em A Gênese, também do nosso querido Kardec. Então Jesus é o presidente da doutrina espírita e é à luz dessa doutrina que a gente está aqui, refletindo a respeito desses ensinamentos, a respeito do Evangelho de Jesus. O porquê? Porque o Espiritismo ajuda a gente a olhar para as coisas, para as leis de Deus, de uma forma pouco mais ampla, considerando aí não só as leis materiais, mas também as leis espirituais, as leis que regem o mundo espiritual dentro dos nossos limites de compreensão. Tudo vem ao seu tempo, nada dá saltos, mas é preciso que as coisas venham. Então o Espiritismo veio na época predita, porque Deus sabia que as pessoas poderiam ter mais condições de compreender. Agora, não é somente através do Espiritismo que a gente vai ter conhecimento dessas coisas. É através da experiência pessoal, é do espírito que desenvolve as suas capacidades e percepções. Então, à medida que a gente entra em contato com este ser que existe dentro de nós, se assim posso expressar-me, como se habitasse um outro dentro de nós, né? Não é bem um outro, mas é uma maneira diferente da gente olhar a vida e aprender a respeito das condições que a vida tem, né? Das coisas que existem no mundo, considerando a dimensão espiritual. Então a gente vai amadurecendo. E amadurecendo, é claro que a gente vai perceber as coisas, a gente vai entender as coisas. Mas tendo uma doutrina espírita no mundo que facilita todo esse processo para as massas, que é uma doutrina para as massas, mas ela não é uma doutrina que vem no sentido da imposição. E aí a gente se depara com esse capítulo 12 de estudo do Evangelho segundo Mateus e com esses versículos. Né? Uma das coisas que para mim sempre chamou muito a atenção nessa passagem é aquilo que está lá no finalzinho, né? A respeito do que nossa irmã também, Fabiana, também comentava, a respeito dos pecados que nos serão ou não serão perdoados, aquele que cometemos. E aquele que é cometido contra o Espírito Santo, ele não será perdoado. Por que será, né? Então, aproveitando aqui o ensejo, já a partir dos comentários todos que já ouvi aqui dos nossos queridos irmãos, eu quero chamar a atenção para esse ponto em específico. E a gente vai aprendendo, como o João tinha citado, né, o Pastorino, Roden, e todos aqueles que estudam e pensam a respeito do significado profundo de muitas das palavras que podem ajudar a gente a superar questões ou entender outras tantas questões. Então, o pecado que a gente comete contra o Espírito Santo, seria aquele erro, aquele pecado em que a gente comete sabendo que isso está errado. Ou seja, é o pecado com conhecimento de causa. Então, como é que a gente vai perdoar? Ou perdoar-se, né, na questão trazendo para nós mesmos, né? Por conta de cometer um erro sabendo que aquilo errado não deve ser feito. Daí a dificuldade desse pecado ser perdoado. E isso demanda muito tempo.
Por isso que às vezes ultrapassa a vida, nem nesta nem na vindoura. Não é só na vida espiritual que Jesus faz referência, mas no sentido mais amplo, na vida que vem tanto a espiritual e mesmo em outras existências, a gente superar e poder dar continuidade ao nosso processo de evolução, de amadurecimento espiritual. E realmente a gente vê que os ensinamentos de Jesus são realmente muito profundos e demandam muito, muito tempo para que a gente possa assimilá-los e vivenciá-los em nós. Daí o sentido de praticar. Realmente, ele não poderia responder melhor àqueles fariseus a respeito da pessoa que ele era e do que ele estava fazendo ali. Era nítido a gente perceber que o Beelzebu não poderia expulsar ou destruir a própria casa, estaria se dividindo, se destruindo. Então, os argumentos utilizados por aqueles que caminham no mundo da mentira são fáceis de serem derrubados por conta da não semelhança à verdade, porque eles estruturam a sua vida na mentira. Então a intenção deles era perturbar, era causar confusão, mas se utilizando de uma palavra moderna, Jesus ali acaba com aquele momento fake, aquele momento mentiroso a respeito de alguma coisa. As pessoas estavam vendo, assistindo a cura e não contra fatos, não argumentos. Já comenta também o nosso querido Allan Kardec. Então que possamos nós extrairmos desses ensinamentos o melhor, ouvindo aí cada um que fez o seu comentário a respeito do que estamos estudando aqui hoje, nesses versículos, e tirar as próprias conclusões, porque todos somos capazes de assim fazer, para que a gente, extraindo melhor desses conteúdos, possamos aí trilhar no caminho, na construção de uma vida melhor, com mais qualidade. Bem, meus irmãos, aí está o estudo de hoje, feito aí por todos os nossos irmãos. Hoje, graças a Deus, todos estiveram presentes no estudo. E queria registrar aqui a participação do Alcinei de Irajá, mandando aqui o seu recadinho. A sabedoria de Deus em primeiro lugar e sua justiça, então tudo vos será acrescentado e a cada um segundo as suas obras. Lembra 2 passagens do Evangelho de Jesus, o nosso Alcinei. Obrigado, Alcinei, um abraço. E aqui também a Maria do Carmo, pelo WhatsApp, dizendo, do último sábado aqui, mandando bom dia, gratidão pelos ensinamentos ofertados com muito carinho. Deus os abençoe. Abraços de Itaipuaçu, Maria do Carmo, de Itaipuaçu. Nós é que agradecemos muito, viu, Maria do Carmo, a todos vocês que nos ajudam a fazer esse programa. E nós aqui estamos com alegria, com muita alegria, com muito carinho, sim, com certeza, porque é uma felicidade muito grande poder estar falando a respeito de coisas tão importantes. E nós sabemos que poderia aqui ter pessoas mais qualificadas, mais conhecedoras do assunto, mas infelizmente não temos essas pessoas aqui, então vamos nós mesmos, né? Vocês vão nos aturando aí. Vamos então para o próximo tema, que será no sábado que vem, a árvore boa e a árvore má. Esse é o tema da semana que vem, esperamos todos no próximo sábado. E não esqueçam que a reprise deste programa ocorrerá na próxima terça-feira, às 16h30. Das 16h30 às 17h25 são as reprises todas as terças-feiras do programa A Consolação de Jesus. Vamos então agora elevar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus,
Quantos ensinamentos nós temos aí, Senhor, que vieram por Ti e que nós não conseguimos compreender ainda. 2000 anos se passaram e nós continuamos, Senhor, mesmo que lá no fundo, a Te chamar de Belzebu, príncipe dos demônios. Mas, Senhor, nós sabemos que o reino dividido realmente não reina. E sabemos que Tu estás conosco, apesar de nós ainda não Te compreendermos, de nós ainda não fazermos aquilo que deveríamos fazer, mas Tu estás conosco ainda. Tu disseste que estaria conosco todos os dias, todos os períodos, todos os momentos, até o fim dos ciclos. E nós acreditamos piamente que Tu estás conosco em todos os momentos, até o fim dos ciclos, até podermos caminhar com as nossas próprias pernas. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado porque neste momento Tu estás junto daqueles que mais necessitam, junto daqueles que sofrem, junto daqueles que choram. É uma mãe chorando o seu filho, a sua filha, é um pai que está aí desesperado porque os seus filhos estão numa situação vulnerável. Enfim, Senhor, são tantas as dores, Mestre, e nós sabemos que elas não são nossas inimigas, mas nós, Senhor, precisamos de Ti ainda para amenizar essas dores, para nos ajudar a seguir adiante. Que a Tua luz, Senhor, que a Tua paz, que Teu amor seja com cada um de nós neste momento e para todo sempre. Que assim seja, Jesus. E graças a Deus. Terra, planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações. Através das provas, expiações, pouco a pouco evoluir. Viver dia a dia, levando a sabedoria do Cristo de Deus, amando os nossos irmãos errantes. São tantos os que estão distantes de você, Cristo Jesus. Mas um passo em breve Jesus dará. Joio e trigo juntos não poderão continuar. Pois a terra não será mais de provas e expiações, pois aqui só poderá continuar o rebanho único. Que seja feita Tua vontade, Jesus. Muitos guardam este dia com amor no coração. Quem semeou o Teu amor poderá continuar aqui no Teu planeta.